Saudações terráqueos, eu sou Lucas Amaral e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Interplanetário. Roda a vinheta! Pessoal, o vídeo de hoje é muito mais do que especial. Eu esperei ansiosamente o dia de gravar esse vídeo, porque eu, antes de gravar esse vídeo, precisava pessoalmente conhecer esse lugar maravilhoso, que inclusive vocês vão estar conhecendo agora no vídeo. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Existe mesmo uma pirâmide em funcionamento aqui no Brasil? Vamos entender melhor. Estamos hoje pessoalmente na pirâmide. Eu vim aqui visitar, conhecer essa pirâmide que eu já tinha conhecimento sobre ela há um bom tempo, e hoje eu tive o prazer, a oportunidade de eu vim pessoalmente mostrar a vocês a belíssima, não só a pirâmide, mas também o que está por trás do projeto da pirâmide, a verdadeira missão dessa pirâmide. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que seria uma pirâmide e qual a funcionalidade de uma pirâmide na verdade. Desde os tempos mais antigos, como a gente conhece, uma das maiores maravilhas que a gente se tem notícia na Terra, que existe aqui no nosso planeta, são as pirâmides, inclusive as mais conhecidas, as pirâmides de Gizé, no Egito. As pirâmides são literalmente uma obra cheia de mistérios, e um desses mistérios é como foram construídas, por que foram construídas, qual intuito elas foram construídas e como elas funcionavam na época, né? Que até hoje ainda perduram no tempo lá no Egito. Além disso, a raríssima beleza, as pirâmides têm sim uma particularidade muito grande. Sua localização, seu alinhamento com o universo também é algo que intriga bastante os cientistas até hoje. E tudo isso a gente vai ver nesse vídeo de hoje, até chegarmos à pirâmide que funciona literalmente aqui no Brasil, e seria a única pirâmide do mundo que continua a missão das pirâmides do Egito. Então entenda melhor e vamos embarcar comigo nessa. No Antigo Egito foram construídas pirâmides, as pirâmides de Gizé. Como vocês podem ver, as pirâmides têm sua estrutura particular. Em um complexo de outras pirâmides formam esse grande parque de pirâmides muito lindo e muito bonito de se ver. Sua localização não é à toa. Elas também são alinhadas com constelações específicas e com estrelas específicas também. Alguns estudos científicos de teólogos dos antigos astronautas afirmam que elas teriam sido até mesmo feitas por extraterrestres. Não exatamente construídas por mãos extraterrestres, mas com coordenadas extraterrestres. Um dos fatores principais é que seu perfeito alinhamento é dado exatamente como se fosse feito de um ponto de vista aéreo, como se naquela época as construções das pirâmides, para serem feitas, tivessem a precisão exata de uma topografia aérea, coisa que na época era impossível de ter, pelo menos nos registros, né? Antes da gente falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns mistérios que cercam as pirâmides de Gizé, a gente tem que entender primeiro o que é uma pirâmide, o seu funcionamento. Foi feito alguns estudos onde uma pirâmide colocada perto de um cristal ganha esse magnetismo, essa energia, e ao aproximar-se da água, ela levemente consegue até mesmo alterar o seu curso. Para quem não conhece, para quem não sabe, a pirâmide também é uma fonte conservadora. Ela conserva muito bem coisas como alimentos. Fica aí a dica, a gente era para estar usando pirâmides ao invés de caixas para guardar os alimentos, né? Agora, o que mais intriga também os cientistas são as posições, como eu falei, geográficas dessas pirâmides, né? E as posições astronômicas também. A maioria das pirâmides conhecidas, as principais pelo menos, e as pirâmides de Teotihuacan, se eu não estiver me enganando na pronúncia, seria essa Teotihuacan. Essas duas pirâmides, que tem uma diferença enorme de distância, são interligadas por uma mera coincidência espacial de estarem perfeitamente alinhadas ao cinturão de Órion, que é uma das principais constelações de referência na nossa astronomia. Agora, deixando as especulações científicas de lado e vindo para a Ordem dos Guardiões do Faraó, que vocês vão entender também por que desse nome, já teria uma explicação mais lógica para a utilização das pirâmides. Como podemos observar, as três pirâmides do Egito têm também ao lado delas três pequenas pirâmides, que seriam utilizadas, na verdade, para uma pré-entrada na pirâmide maior. Ao contrário do que muitos acham, as pirâmides do Egito não seriam somente túmulos de faraós e pessoas importantes da época. As pirâmides também seriam uma fonte de captação de mensagens e coordenadas, ensinamentos para os sacerdotes, porque eram exatamente os sacerdotes da época do Egito que cuidavam
das pirâmides. Elas foram construídas há mais de 200 mil anos. Foi a primeira coisa que os extraterrestres fizeram quando chegaram na Terra. A pirâmide menor, ela foi construída para ajudar o ser humano com a alimentação. Porque para que a experiência desse certo, era necessário que surgissem novos alimentos que pudessem aumentar a quantidade de pessoas. Segundo o coordenador da Ordem dos Guardiões do Faraó, de Umirim, que seria o Fernando, ele explica que a primeira pirâmide foi criada no intuito de alimentos. A segunda pirâmide seria medicina. Estava surgindo muitas doenças na época. Essas doenças poderiam atrapalhar o curso da humanidade e aquela região ali seria uma região primordial para essa tecnologia e abundância que a gente tem hoje. A terceira e última e maior pirâmide foi criada no intuito de ajudar na tecnologia, fazendo a humanidade progredir no ramo da tecnologia. Que da época que elas foram construídas, há mais de 200 mil anos, para agora, houve uma mudança no eixo da Terra. Coerência como as pirâmides foram feitas 0 grau, 0 norte, 0 sul, leste, oeste, mas hoje elas não estão, porque houve essa mudança. Era justamente onde a antiga linha do Equador passava. Era por isso que naquela época foram construídas as pirâmides ali em Gizé, no Egito, onde estão até hoje. Porém, com o passar dos milhares de anos que passaram, o eixo vertical da Terra foi mudando cerca de 27 graus, assim sendo aposentada aquelas pirâmides do Egito. Elas não são mais utilizáveis hoje em dia. Estão lá estruturalmente, porém, seu intuito real, elas não são mais usadas. Elas não estão dentro das finalidades que elas foram construídas: tecnologia, alimentação e saúde. Já a pirâmide onde estamos dentro agora, a pirâmide de Umirim, no Ceará, está ativa. Porque foi orientada como construir pelos mesmos arquitetos. São os faraós que nos orientaram, por isso que nós somos Ordem dos Guardiões dos Faraós. A pirâmide do rei Akhenaton, que seria comandada pelo Akhenaton, as pessoas que zelam essa pirâmide são chamadas de Guardiões do Faraó, e o intuito deles é estar ali para zelar e cuidar da pirâmide, assim ajudar nos trabalhos que são feitos pelos extraterrestres, que são seres de outros planetas que são de um nível de energia mais elevado, de um nível de inteligência também mais elevado, que trabalham para esse período agora que a Terra passa, que seria o período de transição planetária, onde toda a humanidade vai evoluir um grau de dimensão de consciência, digamos assim. Ela começou no descobrimento do Brasil, como os primeiros povos que já passaram por ali, pessoas específicas que já vinham recebendo essas mensagens, localizaram esse ponto e onde seria construída essa pirâmide. E cerca de um pouco mais de 30 anos foi que realmente ela começou a ser construída. Nos primeiros anos a pirâmide não era usada para visitas. Esporadicamente acontece uma reunião ou abre para visitação do público, para poder energizar as pessoas também. A maioria das pessoas que vão visitar por curiosidade, mas também para alinhar as energias do corpo e da mente, assim podemos dizer. Essa pirâmide hoje em dia ela está ali com o intuito de seguir o que as pirâmides do Egito tinham começado. Na época que Akhenaton estava encarnado na Terra, ele teria vivido pouco tempo e começou um trabalho, e agora ele teria condições de continuar esse trabalho através dessa pirâmide. É feita uma concentração dentro da pirâmide, como vocês podem ver. Algumas pessoas com mais sensibilidade mediúnica relatam conseguir ver ou sentir energias. Eu estive presente e participei dessa reunião. A gente sente uma energia muito diferente dentro da pirâmide, muito boa, uma sensação grande de bem-estar, que nem o próprio Fernando explica. Basicamente, a pirâmide seria usado como um hotel de extraterrestres. Assim, no dito bem popular, seria um hotel de extraterrestre. Para quem quer conhecer mais sobre a OGF, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram da OGF para vocês acompanhar também quando abrem para visitação. Quem quiser ir conhecer a pirâmide, ela tá lá sempre trabalhando, independente de ter gente lá ou não. Várias reportagens já foram lá, de várias emissoras diferentes, como eu pude mostrar também. Até hoje, ela tá lá funcionando e fazendo a sua funcionabilidade nesse período de transição planetária. Lá não tem dogmas, não tem religião, lá todos são bem-vindos, é um bem geral da Terra. Muito interessante também que tem um gigantesco painel que mostra uma representação de como seriam as dimensões de vida, que seriam pelo menos 77 dimensões de vida com 77 planetas diferentes que fazem esse trabalho de evolução da Terra. Pessoas daquela região de Umirim relatam bastante avistamentos de luzes
naquela região e principalmente em direção da pirâmide. E não é nada incomum aqui na região do Ceará ter esses avistamentos. Nós temos várias regiões aqui onde aparece bastante e sim, existe uma pirâmide em funcionamento no Brasil. Ela tem cerca de 17 metros de altura. Existe um cristal na ponta dessa pirâmide que recebe a energia. Esse cristal também está no chão, ele leva da pirâmide até o chão. Agora o detalhe mais interessante que eu vou falar para vocês é como eu ia falando da pirâmide de Gizé, que tem as 3 pirâmides menores, lá também tem uma pirâmide menor, onde antes de entrar na pirâmide maior, você passa por dentro dessa pequena pirâmide para poder limpar as energias e equilibrar, alinhar as energias, para você ter acesso à pirâmide grande e lá dentro conseguir se concentrar mais tranquilamente e fluir mais as energias. Assim também seria feito no Egito. Então é isso, gente. Existe uma pirâmide em funcionamento. E se você conhece algo diferente também, em qualquer lugar do Brasil, pode deixar aqui embaixo na descrição, que eu estarei indo visitar com o maior prazer, conhecer mais. Falei um pouquinho sobre a OGF, sobre essa pirâmide que existe no Brasil e funciona. E eu quero agradecer demais, primeiramente, ao pessoal da OGF que me receberam lá, junto com a minha família que eu fui. Foi muito bacana estar presente lá e conhecer melhor. Eu quero agradecer demais ao Fernando, ao Henrique, a todo mundo que nos recebeu lá. E agradecer também a vocês por terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber notificação de quando eu postar vídeo. Quanto mais eu recebo mensagens aqui embaixo, mais eu me motivo para gravar e produzir, apesar da correria, que eu tenho meus trabalhos paralelos, mas sempre que eu posto tô aqui. E é isso aí, galera, muito obrigado, tamo junto, é nóis, e vamos espalhar a filosofia do universo. Valeu!